nós, enquanto esqueleto, não é? Costuma-se dizer que o nosso conforto começa pela base, ou seja, pelos nossos pés. O que significa que, para sermos completamente saudáveis a este nível, provavelmente teríamos de andar assim. Bom, mas este seria o cenário ideal, mas a verdade é que a vaidade apoderou-se de nós. E os sapatos, sobretudo os nossos, das mulheres, são cada vez mais arrojados e menos confortáveis. Usam os saltos cada vez mais altos, cada vez o calçado é mais apertado e menos anatómico. E, portanto, veja-se andar assim todo o dia, seria um crime para os nossos pés. Mas já agora, o melhor é começar eu a dar o exemplo, porque o meu próximo convidado, se me vê com estes saltos, nem sei o que é que ele me fará. Muito obrigada, Miguel, toma lá, toma lá. Ele não está a ver nada, o convidado não está a ver nada. Tão querido. Ele está convencido que isto ainda se transforma em sapatos de cristal. É sempre o meu príncipe. Muito obrigada. Vocês queriam um rapagão deste tamanho a fazer-vos isto, aplauso para o Miguel. Ora, muito bem. Portanto, agora já está. Já está. A conversa que se segue, se calhar, vai possivelmente chocá-la. Vamos mostrar-lhe com exemplos o que com o tempo acontece aos pés. Sobretudo às senhoras, às mulheres. Portanto, Dr. Pedro Lopes, já estou devidamente equipada. Venha daí! Bom dia! Ainda tanta coisa aqui. Já viu? Já viu? Olha. Quem é que é muito bem comportada? E não está muito mais confortável? Ai, tão mais! muito mais confortável. Mas isto é verdade. Como é que nós chegámos a isto? São as exigências da moda e nós devemos pensar nessas exigências pontualmente, ou seja, há dias que são dias para usar sapatos especiais e, portanto, os sapatos que utilizou são sapatos que pode usar aqui no programa, mas se calhar para usar o dia inteiro e fazer... Nesta altura da minha vida já é impossível, mas houve uma altura que usei sapatos todos altos o tempo todo. Portanto, diga-me lá, quais são os perigos que nós corremos de usar sapatos altos o tempo todo? São vários. Antes de mais, só para as pessoas lá em casa terem uma noção, cerca de 80% das pessoas, ao longo da sua vida, têm problema nos pés. E sendo os pés a sustentação do nosso corpo, devemos ter todos os cuidados e adotar todas as medidas para melhorarmos o mais possível a saúde dos nossos pés. Os sapatos devem ser, sobretudo, confortáveis. E esse é um aspecto que é fundamental. Confortáveis e adaptados àquilo que é... Estes não. Estes não têm cara de ser muito confortáveis. Bem, estes são extraordinários, são obras de arte, mas de facto não dão de jeito nenhum, pois não? Depende da função. Se a pessoa estiver sentada numa secretária, não precisa, se calhar, de uns sapatos, ou pode utilizar este tipo de sapatos, porque não vai estar a expor os seus pés ao peso do corpo e à atividade que vai exercer. Portanto, devem ser confortáveis, mas adaptados àquilo que a pessoa vai fazer. Isso é um aspecto que é muito importante. Vamos mostrar, eu creio que temos imagens de um raio-x de alguém como nós, usa sapatos altos e alguém que não usa e vê-se a deformação, não é? Por causa mesmo uma deformação. Causa. Existem várias deformidades do nosso esqueleto do pé que podem resultar, por um lado, dos sapatos demasiado elevados, e temos aqui um bom exemplo disso, em que temos o salto e verificamos que o peso todo do nosso corpo está assente nesta zona que está assinalada com a bola vermelha. Portanto, todo o peso corporal fica suportado por uma estrutura óssea que não é suposto estar sobrecarregada desta forma. Portanto, os sapatos devem permitir que o peso do corpo se distribua ao longo de todo o pé. Agora mostra aqui no Olá, Oscar, está bonzinho. Então, como está, passou bem. Não lhe correu bem a vida, pois não, está um bocadinho magrito. Portanto, como é que isto é? Explica aqui no Oscar. Nós temos aqui estes ossos que estão aqui são os metatarsos, depois temos as falanges. Normalmente o que acontece, por exemplo, nas situações de joanetes, que as pessoas reconhecem muito bem e que são bastante frequentes, cerca de 6 a 10% das pessoas têm joanetes, o que é uma situação frequente e porque é muito dolorosa e resulta de duas situações. Formam os sapatos todos? Por um lado, desta situação dos saltos, que é um aspecto que é importante. Porquê? Porque quando se usa um salto, ele nem deforma o pé para nós podermos mostrar, e fica esta zona entre os metatarsos e as falanges angulada e o peso a ser suportado por esta estrutura, vai haver uma deformidade do primeiro metatarso e depois uma alteração das falanges aqui dos dedos. O facto das pessoas, e sobretudo as senhoras, usarem sapatos muito apertados na zona do antepé é também um aspecto crítico naquilo que é... Exatamente. Vamos mostrar agora o raio-x de um pé num
um sapato normal, mais confortável, digamos assim, que é para termos a noção de como... Aqui está, portanto, aqui está tudo certo, é isso? Aqui temos o peso corporal distribuído por todos os ossos que constituem o pé. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. Portanto, Muito evitar os sapatos que tenham este tipo de salto, cerca de 10 centímetros de altura. Vamos agora mostrar os joanetes. Vamos a que é isso. para a pessoa pensar, eu não tenho, se calhar tem. Chama-lhe a outra coisa. Vamos mostrar então uma fotografia com, portanto, os joanetes não têm forma de... Estamos a ver, portanto, é esta deformação, Exatamente, não é? a tal deformação do primeiro metatarso e depois uma alteração, uma angulação, uma proeminência daquele ângulo entre o metatarso e a primeira falange. E isto traduzindo depois em imagens com o pé compostinho, ou seja, com pele e com todas as estruturas, vê-se uma deformidade junto ao primeiro dedo. Dores e que sofrem imenso, depois até para se moverem e tudo mais. Portanto, isto é uma situação a evitar e não há nada a fazer. Quando o pé entra nesta deformidade... Temos aqui um exemplo de um pé... Este pé provavelmente sofreu anos de agressão, não é? Anos de agressão, o quadro de dor deve ser muito intenso, porque obviamente que nenhum sapato depois vai encaixar bem neste pé. Há vários fatores que podem levar à própria anatomia do pé, que é um fator, a genética, as pessoas que têm familiares com joanetes têm maior predisposição para vir a desenvolver joanetes. Herdamos o joanete? Não herdamos, mas há uma tendência... Valha-me Deus, podíamos herdar uma coisinha mais agradável, não é? É verdade, não é uma boa herança para deixar não é a uma boa ninguém. herança. Olha, este é que é 760, 300, 600. Atenção aí em casa então, já sabe, para dar alegria, para apertar o sapato financeiro. Está tão apertado. 760, 300, 600. Portanto, ontem dei para o António de Queluz, dei 1.500 e ele agora está com o pezinho todo solto. Bem disposto, com certeza. Foi para Queluz ontem, 1.500 euros. 760. Muito bem, vamos então. Outros problemas que podem acontecer nos pés. Só uma nota, em relação aos joanetes, o tratamento passa fundamentalmente por alterar o tipo de calçado e, na grande maioria dos casos, acaba em cirurgia. Não há alternativa para corrigir. Há cirurgia pós-joanete? Exatamente, a correção desta situação é cirúrgica. Portanto, quem tem este tipo de problemas, primeiro alterar o calçado, usar uns sapatos mais confortáveis e procurar um ortopedista para se perceber se já tem indicação para ser operado ou não. Bom, temos outras fotografias para mostrar um bocadinho, digamos, chocantes, não é? Se calhar muitas pessoas já ouviram falar de alguns problemas relacionados aqui com os membros inferiores, mas nunca viram imagens com algumas das doenças que podem, ou deformações que podem ocorrer. Portanto, eu a partir de agora peço atenção lá em casa para quem se choca com alguma facilidade, quem tem uma sensibilidade muito grande ou que está num momento da vida em que não convém ver coisas que sejam chocantes. Atenção, protejam-se, porque nós agora vamos falar de uma coisa que eu não conhecia, cujo nome é neuroma de Morton, é isso? Exatamente. O que é o neuroma de Morton? É uma situação que resulta de um espessamento dos nervos que estão entre os nossos ossinhos do pé, entre essa estrutura óssea que eu mostrei ainda agora. Vamos aqui voltar ao pé do nosso Oscar. O Oscar. Entre estas estruturas ósseas, estamos aqui a torcer-lhe a é perna muito toda. difícil, é muito difícil. Mas é muito maleável. Ela é. Entre estes ossos vão passar uma série de estruturas nervosas. E o que vai acontecer, e o neuroma de Morton afeta normalmente esta zona entre o terceiro e o quarto dedo, passa aqui um nervo que vai ficar espessado. É como se fosse um pequenino tumor do nervo. Não tem nada de mal, mas isto resulta de uma resposta do organismo, uma agressão continuada. Isto provoca dor, é? Exatamente, isto provoca uma dor, provoca formigueiro, uma sensação de picada, que é muito incomodativa, que demora muito tempo a passar e que limita muito a atividade cotidiana das pessoas. É muito frequente nas pessoas que fazem desportos com impacto, que usam sapatos muito altos, que passam muitas horas de pé e a caminhar, portanto, é uma situação dolorosa, bastante frequente e que também deve ser acautelada. E tem correção ou não? Tem correção. É possível, primeiro, utilizar... Aqui temos... É isto, portanto? Não, isto temos uma imagem de uma... Isto já é outro problema. Oi, Oscar, desculpa. Lá vai o Oscar. Olá, Oscar. O tratamento do neuroma de Morton normalmente passa pela infiltração de corticoides, pela utilização de palmilhas, porque as palmilhas vão, no fundo, dar um apoio diferente às estruturas do pé e aliviar a agressão que está a ser alvo da nossa estrutura óssea. Nós estávamos a ver o que era. Esta aqui é uma imagem da zona afetada pelo neuroma de Morton. Esta zona a vermelho representa a zona onde normalmente as queixas estão presentes. É uma queixa de picada, de formigueiro, que é muito desconfortável e é muito limitante ao longo do tempo. E o que é uma fasciite? Plantar, exatamente. O que é isto? É outra situação que resulta, nomeadamente, da utilização de sapatos planos, ou seja, este tipo de sapatos, tipo alpargatas, que não têm um grande apoio na sola, portanto, a exposição do pé
ao solo é muito forte. Há uma estrutura que reveste a planta do nosso pé que fica agredida. Pessoas que têm esporões nos calcanhares também podem ter Esporões no calcanhar? que são deformidades do osso do calcânio que vão comprimir esta estrutura que vai desde o calcanhar até à ponta dos dedos. E, portanto, é uma dor como se fosse uma dor irradiada do calcanhar, muitas vezes, ao longo da planta do pé. Estas sabrinas que estão tão na moda também provocam isto? É fasciite ou não? Podem provocar, porque são provavelmente muito planas e sente muito o solo. Sinto tudo, estou tão feliz. Não estou descalça porque... Portanto, este tipo de sapatos mais baixinhos devem ser sempre escolhidos, tendo em conta ou uma estrutura por dentro mais confortável, mais cómoda para amortecer o impacto. Ora, muito bem. Agora, os ténis de sola podem então causar lesões, é isto? Podem. Este tipo de ténis, como eu dizia, se forem muito duros e se não amortecerem um pouco o impacto, devem ser de facto evitados. É muito frequente a fasciite plantar, por exemplo, nos corredores, nas pessoas que utilizam sapatos pouco confortáveis para fazer uma atividade que é muito exigente para os pés. E, portanto, atenção aos ténis, não é? Exatamente. Atenção aos ténis. Como é que isto se resolve? São sapatos que podem ser confortáveis, é utilizar uma palmilha. Se Estas utilizarem palmilhas este tipo são de palmilhas... boas. Agora há imensas coisas novas, não é? Como Exatamente. novas, com materiais, com estas... Isto é uma espécie de uma... Silicone. Silicones, não é? E aconselha isto? Exatamente. Coloca-se isto dentro do sapato e dá para utilizar em vários tipos de sapato e isto vai amortecer uma parte do impacto que os pés estão sujeitos. Quem tem, de facto, às vezes, alguns problemas com os pés são os diabéticos, não é? Exatamente. O que é que se passa com os pés dos diabéticos? Os diabéticos têm uma situação particular. A diabetes é uma doença que vai afetar os nossos vasos sanguíneos e, portanto, o que acontece nos indivíduos diabéticos, o próprio processo de aterosclerose, ou seja, de entupimento das nossas artérias, vai levar ao aparecimento de lesões nos pés, de feridas nos pés. Normalmente também existem alterações neurológicas. Isto é uma situação de um indivíduo diabético que, com muita facilidade, porque não tem a mesma sensação da sensibilidade, faz uma bolha com muita facilidade na planta do pé e estas bolhas depois vão infectar e provocam úlceras, lesões que são difíceis de cicatrizar. Porquê? Como os vasos sanguíneos levam menos sangue, como a pessoa tem menos sensibilidade, esta conjugação leva a que de facto seja muito difícil cicatrizar uma agora úlcera. ficamos... Esta imagem esta é difícil. é outra. Esta é muito difícil. Cá está das tais que... Isto resulta da falta de irrigação. Isto é um pé de alguém que sofre de diabetes? 15% dos diabéticos podem vir a sofrer de pé diabético, que resulta da falta de irrigação e de uma lesão dos nervos. É chamado mesmo pé diabético ou neuropatia diabética. Os diabéticos devem ter alguns cuidados fundamentais. Primeiro, hidratar bem os pés, cuidar muito bem não só da hidratação e da lavagem dos pés, utilizar um sabonete neutro, utilizar um bom creme hidratante, ter muito cuidado com o cortar das unhas, portanto, cortar as unhas a direito e depois limá-las para evitar as arestas que possam magoar os pés, porque lá está, como é um pé que é mal perfundido, mal irrigado de sangue, qualquer pequena ferida vai ter tendência para complicar. Mas há muitas pessoas que não sabem cortar as unhas dos pés, não é? A grande maioria das pessoas não sabe. E, portanto, o risco de haver uma unha encravada, que se chama um panarício, é muitíssimo elevado. Portanto, cortar as unhas a direito, limar bem as arestas. Uma sugestão, os diabéticos, como têm tendência para no final do dia terem os pés um bocadinho mais inchados, e as pessoas em geral, devem comprar sapatos ao final do dia. Porque se nós comprarmos os nossos sapatos ao final do dia com os pés ligeiramente inchados... Quando se tem na ideia de comprar um sapato, deve ser ao final do dia. Exatamente. A pessoa vai sempre comprar o sapato que naquele momento do dia lhe é confortável. E, portanto, no dia a seguir de manhã, quando tiver os pés menos inchados, o sapato vai estar seguramente confortável. Se nós comprarmos de manhã um sapato que está ótimo, ao final do dia já está tudo... Nunca me tinha ocorrido. Agora falta falarmos do pé de atleta, que toda a gente já sofreu uma vez na vida, principalmente quem anda numa piscina. Exatamente. Ou em ginásios. Exatamente. O pé de atleta é um dos tipos de micose dos pés. São muitíssimo frequentes, resultam fundamentalmente, no caso do pé de atleta, é um tipo específico de fungos que num ambiente que é propício, que é quente Isto o que é? Pé de e úmido, atleta? isto é pé de atleta. As lesões do pé de atleta são este tipo de lesões descamativas, pode ser um pé muito seco, fissurado e normalmente dá sintomas de formigueiro, de picada, aparecem umas pequenas vesículas, portanto são um conjunto de alterações que resultam de um mau arejamento do pé e de muitas vezes um excesso de transpiração. Há alguns conselhos, temos aqui mais umas imagens, estas um bocadinho mais agressivas, mas há alguns conselhos para as pessoas que transpiram muito dos pés. Em primeiro lugar é terem sempre umas meias de algodão, não calçarem meias que tenham uma componente sintética. Claro. E se transpiram de facto muito dos pés, renovar as meias ao longo do dia, ou seja, não custa nada substituir a meio do dia essas meias. Usar sapatos que permitam uma boa respiração do pé, portanto galochas,
Algumas pessoas que trabalham, por exemplo, em zonas onde há empilhadoras têm que usar sapatos com biqueira de aço, que são muito pouco respiráveis, portanto também devem ter esses cuidados. Não é possível evitar, portanto, ao meio do dia renovar a meia. Os ténis normalmente também são maus nessa perspectiva, porque de facto propiciam a proliferação dos fungos. As pessoas que usam espaços públicos, nomeadamente piscinas, balneários, ter o cuidado sempre, primeiro, de proteger os pés da exposição ao fungo, por outro lado, secar muito bem os pés depois do banho. Ou seja, se a pessoa tiver o cuidado de secar bem o espaço entre os dedos e secar bem o pé, já está a fazer meio caminho. Olha, deixa-me só fazer uma prevenção lá para casa, uma terapêutica muito boa, 760, 300, 600, 1000 euros garantidos, 31 mil jackpot, boa terapêutica é esta, custa apenas 60 cêntimos, mais IVA, já sabe, estamos a dar o prémio. Bom, agora, quando tudo isto corre mal, depois como é que eu hei dizer? O pé fica com um cheirinho, temos aqui depois um manchego, temos um camembert, ficamos com um cheirinho assim, não é? Exatamente. E maus odores. Muito maus odores. E de facto o odor dos pés, que se chama, o mau odor dos pés tem um nome muito engraçado, que é brumidose plantar. Que é um nome... Olha, tu és um brumidoso! E de facto a brumidose plantar, ou seja, mais o mau odor dos pés... uma palavra que eu não gosto de dizer que é... Chulé, exatamente. É brumidose. É brumidose, para não dizermos a tal palavra. Mas de facto a brumidose resulta do facto das bactérias que estão presentes na nossa pele, que são as brevibactérias, são normais, se alimentarem das células mortas do nosso pé e transformarem essas células em compostos sulfurados que dão este odor. Essas bactérias também existem no queijo e é por isso que o queijo tem o mesmo odor de um sapato de uma pessoa que tenha um problema do odor do pé. É um belo insulto. Tu és um bromidoso mental. Não é? Não é simpático. Uma maravilha. E há também estes desodorizantes. Exatamente. Isto? Há vários truques. Estes antitranspirantes são, obviamente, interessantes nos dias de hoje. Uma solução mais barata é utilizar o bicarbonato de sódio. Ao final do dia, a pessoa pôr uma colher de sopa dentro do sapato, espalhar um bocadinho, o bicarbonato vai absorver os odores e absorver o excesso de umidade. Usar sapatos que permitam um bom arejamento do pé, isso é fundamental. Fundamental. Ora, então já ficámos todos bem elucidados que isto, de facto, o pé é uma matéria que tem que ser... Não podemos tratar com os pés, não é? Exatamente. Os pés não podem ser tratados com os pés. Portanto, em relação aos perigos que, de facto, aqui as nossas extremidades, nós temos que estar atentos. Ora, a nossa saúde, então, passa muito por um calçado adequado, normalmente é inadequado. Portanto, está na hora de vermos os bons exemplos. Portanto, o Dr. Pedro Lopes, que é muito simpático, trouxe isto tudo. Foi ao supermercado arranjar os queijos e tudo, mas também trouxe sapatos. Portanto, venha aqui comigo para puxarmos aqui, então, temos aqui já, então, devidamente montada, se calhar mais para aqui, para apanharmos mais deste lado. Estão a chegar, então, os sapatos que devem ser. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigada. Um aplauso para eles. Esforçam-se tanto. Ora, estes é que devem ser os sapatos. Estes sapatos são um bocadinho mais adaptados àquilo que deve ser o cuidado na escolha de um sapato. Ou seja, não são os sapatos mais bonitos do mundo, mas tal como eu dizia há pouco, são horríveis. Mas tal como eu dizia há pouco, obviamente que ninguém vai para uma ocasião especial com os sapatos assim, não é? Já estou a ver nos Globos de Ouro, por exemplo, as toaletes que lá estavam com sapatos destes. Estava lá, olha, Joana Santos estava lá, coitadinha, que tinha um problema numa perna e toda a gente achou que ela tinha ido muito, enfim, de uma maneira muito simples, não, ela tinha um problema realmente numa das pernas. Portanto, mas estas sabrinas são melhores que as que eu tenho, São porque têm um bocadinho de salto, ou seja, os saltos dos sapatos devem ter 3 a 5 centímetros. Esse é o adequado. Exatamente, até porque são bons até para tonificar os gêmeos, o efeito da bomba muscular é bom para quem tenha varizes, portanto, ter um bocadinho de salto não é mau nenhum, deve ser ter o cuidado de evitar aquela projeção do peso sobre... Fica tão bonita, que é tão sexy. Fica muito elegante, não é sexy, mas que é sexy, é verdade. Sexy. Mas não pode ser sempre, tem que ser só para os momentos que se propiciam à utilização do sex appeal. Exatamente. Exatamente. Estas assim, por exemplo, as sandálias, recomenda sandálias ou não? São boas na perspectiva em que não apertam o pé, ou seja, estas por acaso até são bastante confortáveis porque têm esta zona relativamente almofadada, não apertam a zona do antepé e, portanto, para pessoas que tenham joanetes, estas não vão de certeza agradar. As plataformas que tantas senhoras apreciam. Que normalmente permitem, apesar de parecer que há um ângulo mais sexy do pé, amortecer um bocadinho este sapato, tem um ângulo de rampa muito menos acentuado do que outros sapatos que tenham, de facto, o salto um pouco mais alto. Portanto, são uma forma de contrariar um pouco isso. E, finalmente, o calçado desportivo. O calçado desportivo.
as pessoas que fazem exercício devem escolher uns ténis com uma boa câmara de ar na sola, ou seja, ter o cuidado de escolher aqueles sapatos que são adaptados para a corrida. Correr com ténis daqueles que nós vimos ali na bancada do lado, que não têm essa câmara de ar, são a primeira situação para favorecer o aparecimento dos tais neuromas, das tais fasciites, que são depois situações que tendem a evoluir para semanas e semanas e semanas de dor, com necessidade de tratamentos um pouco mais interventivos. Portanto, escolher os sapatos, obviamente tendo em conta as razões estéticas inerentes à escolha, mas adaptados a cada momento. Ou seja, os seus sapatos que trazia há pouco, que são lindíssimos, gostei bastante. Muito obrigada. Mas não serviriam, por exemplo, para caminhar no Chiado. A calçada portuguesa não é adaptada. Mas nós temos esse problema em Portugal. Nós, as mulheres, não vale a pena fazermos grandes investimentos para andar na rua, porque eu no outro dia trazia uns sapatos tão lindos, baixinhos, tão lindos, fiquei logo sem o salto, pus o pé na rua, pum! Pronto, são coisas que acabam da calçada, porque a calçada portuguesa não dá. Além dos riscos de entorse e do tipo de situações, porque muitas vezes o equilíbrio fica comprometido com sapatos que sejam extraordinariamente elevados. Mas ilustramos aqui algumas situações, muitas inerentes ao tipo de sapatos, que são de facto um aspecto fundamental no nosso cotidiano, não só na vertente estética, mas em relação à prevenção da saúde, e outras que são mais complexas e que têm que ver, no caso dos diabéticos, com uma situação de saúde que é gravíssima e que os deve fazer ter alguns cuidados. Muitos cuidados. Deixa-me só dar um conselho. Por exemplo, as pessoas que tenham bolhas nos pés, tenham cuidado de não rebentar as bolhas dos pés. E perguntei-se há bocadinho depois, diziam-nos sempre, rebenta com uma agulha. Nunca fazer isso. Nunca se rebenta a bolha. Porque a flictena, que é o nome que se dá à bolha, é uma pele de escola da parte mais profunda da pele e forma-se um pequeno líquido. Esse líquido tem uma função, impedir que esse tecido cole à parte que está por baixo e permitir uma reepitelização, ou seja, renovar a pele. E, portanto, quando a bolha rebenta, ela rebenta sozinha. Rebenta sozinha, não metam nada na bolha. Há um risco de infecção aumentado e, portanto, os diabéticos, mas todas as pessoas que fazem com frequência bolhas nos pés, muitas vezes decorrentes do uso de sapatos inadequados, não devem rebentar as bolhas. Eu não quero tratar com os pés, mas temos que terminar. É isso. Um aplauso para o Dr. Pedro Lopes. Muito obrigada.